Fala pessoal, aqui é o Arley da Zap Telecom novamente, vamos para mais um aulão aqui hoje. Falar um pouquinho aqui de latência, jitter, esses problemas que a gente encontra aí no provedor no dia a dia, como resolver, como diagnosticar, onde encontrar o problema e se o problema realmente está dentro da sua rede ou não, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui a respeito do dia a dia, né? Muitas vezes você tem aí os seus clientes durante o dia funcionando perfeitamente, aí chega no horário de pico, né, normalmente entre as 18 horas e 23 aí da noite, você começa a ter bastante reclamação, ou de alguns vídeos, ou de jogos, ou algo nesse sentido. Essa aula é para a gente mostrar para vocês como diagnosticar isso, se realmente a limitação está na sua infraestrutura, ou está na infraestrutura que você contrata, ou está no seu cliente, tá? Então vamos falar um pouquinho a respeito e vamos detalhar melhor aí cada ponto e como analisar tudo isso e o que contratar de fato, tá? Porque às vezes a gente você tem um produto que você contrata que ele não é o suficiente para você, né? Às vezes ele é muito bom, porém ele não é o suficiente para você. Então vamos começar aí a falar a respeito de chamados, né, nos horários de pico, né? Grande parte dos chamados, praticamente horário de pico, não estão ligados diretamente a algum problema de camada física, né? Algum rompimento, ou o próprio cliente quebrou o conector, tá? Isso acontece bastante, todo mundo sabe aqui, vocês sabem mais do que eu até, porém, muitas das vezes é que você tem algum gargalo na sua rede, ou a sua operadora tem algum gargalo, ou o que você contrata da operadora não é o suficiente, tá? Então, a gente precisa entender, né, como olhar isso e onde farejar o problema, tá? Então, normalmente, quando você tem um usuário, né, poucos usuários abrindo o chamado, né, ou quase nenhum abrindo o chamado de algum problema em relação ou a algum vídeo ou jogo, tá? Primeira coisa, a gente precisa analisar sempre usando o camada OSI, tá? Então, assim, o modelo OSI é um modelo que nos ajuda muito a fazer troubleshooting, tá? Porém, como esse vídeo aqui a gente está mais focado em capacidade, tá? Eu vou chegar mais até a camada 3, aí até a camada 4 no máximo, tá? Mas a gente sempre tem que começar a olhar da camada 1 em diante, tá? Nunca começar da camada 7 para baixo. Lembrando, camada 7 é aplicação, camada 1 é rede, parte física, tá? É cabeamento, né? Então, normalmente a gente vai olhar a camada 1, cabeamento. Se o cabeamento está ok, teoricamente, né? Lembrando, para olhar cabeamento, vocês precisam olhar se o sinal da GPON está ok, se o seu backbone que atende aquele cliente está ok, tudo isso. Então a gente precisa fazer uma análise também, tá? Não só de se está ligado ou não, se está aceso lá o LEDzinho, se está ok ou não, não é o suficiente. Precisa olhar o sinal, se o sinal está dentro dos padrões do seu hardware, tá? Então, o cliente, às vezes, ele tem um plano alto, você vende lá planos de 1 GB, de 10 GB e tudo mais, porém, você tem aí uma capacidade contratada muito próxima do seu limite de uso, tá? Um exemplo básico aqui, você contrata 10 GB e você tem 100 clientes com plano de 1 GB, né? A gente sabe que ele não vai usar isso o tempo todo, isso tudo é muito claro para nós, porém, se 10 usuários, né, vamos fazer conta de padaria para ficar bem fácil, se 10 usuários fazem teste de banda, ele topa a sua rede, porque o teste de banda hoje, ele realmente consome a banda contra a banda, né? Então, se ele contratar 1 GB, vai bater lá os 960, por aí, dentro óbvio, se a ONT dele for de 1 GB, né, vai bater mais ou menos isso. Se for maior, bate mais, enfim. Mas ele vai bater
bem próximo do limite. Aí você soma com seus clientes que já estão navegando, aí esses clientes vão reclamar para você que não tem a capacidade, tá? Então, você precisa se atentar, né, ao seu dia a dia, tá? Então, o seu dia a dia é muito importante para você poder mapear esse tipo de problema, tá? E se você tem muito problema nos horários de pico, de cliente com problema de latência, de acessar um certo conteúdo, a tendência sempre é piorar. Por quê? Porque mais clientes vão fazer teste de banda naquele horário. E isso vira uma bola de neve, tá? Isso tudo vai contra vocês. Então, vamos falar um pouquinho aí mais a respeito desses casos. Vamos falar um pouquinho agora de capacidade, tá? Capacidade não é a banda contratada, são coisas diferentes. Você pode ter uma capacidade muito maior, né, do que a banda contratada, ou seja, você pode ter aí, normalmente você tem, tá? A gente tem aí 100 clientes de 1 GB, não necessariamente você precisa contratar 100 GB de banda, tá? Não é que não necessariamente, você não precisa contratar 100 GB de banda, vamos usar o português bem claro aqui. Ah, então quanto que eu contrato, Arley? Depende muito do seu perfil de tráfego da sua rede, tá? Existem estudos aí, ou contas que a gente faz aqui na Zap, que normalmente de 2 MB a 10 MB por usuário, por mais que o seu usuário tenha grande capacidade, tá? Isso é um bom número, né? Mas se a gente falar de 2 a 10, é um range bem grande. Se a gente falar de 1.000 usuários, 2.000 usuários, começa a subir bastante a banda, tá? Então, você precisa ver o perfil do tipo do tráfego dos seus clientes. Um exemplo, se você tem uma base de clientes que usa muito o WhatsApp normalmente não dá muito problema de gargalo na rede, porque ele trabalha de uma forma que ele baixa o conteúdo no celular e você vê o conteúdo online, né? Online não, em loco, tá? Então ele está no próprio celular, o conteúdo. Não é algo online que fica trafegando o tempo todo. E essa baixada de conteúdo pode demorar um pouquinho. Ótimo. Quando é texto, normalmente é instantâneo. Agora, quando é algum vídeo, algo do tipo, né, isso roda localmente. Então, você não vai ter esse tipo de problema de latência ou coisas do tipo. Agora, quando você tem um perfil de usuário, que ele usa muito Netflix, jogos, né, conteúdos online de uma forma geral, né, ele assiste uma TV IP, tá? Lembrando, gente, TV IP é sempre legalizado, tá? Mas esse tipo de conteúdo, você precisa de ter uma rede que ela suporte esse tráfego online, ou seja, você tem uma latência aí a melhor possível, tá? E o jitter tem de ser o melhor possível, né? Lembrando, o que é a latência? A latência é o tempo que você chega no servidor que está servindo o conteúdo e volta para a sua rede. Exemplo, o ping. O ping é um caso clássico disso. Você pinga qualquer conteúdo, a resposta que ele vai dar lá é a resposta do ping mais o pong mais o retorno. Então ele vai te dar aí um valor, geralmente em milissegundos, tá? O jitter é você fazer isso durante um período e não haver uma variação muito grande, né? Então, muitas das vezes o jitter é muito mais importante do que o ping, né? Simplesmente, porque ele mede durante um período de tempo, né, essa latência. Então, um jitter que ele varia muito, quer dizer que a sua rede já está trabalhando muito perto do limite, tá? Ou a sua rede, ou a rede do seu cliente, ou a rede da sua operadora, tá? Então, você precisa entender, né, onde está esse problema. Normalmente, quando você liga lá um MTR, né, o MTR ele vai te dar o MTR é como se fosse um trace route contínuo, né? Ele continua pingando os pontos, né, os saltos. Ali você consegue pegar algum problema de jitter ou não, porque ele é contínuo e você pega o ping até o primeiro ponto, até o segundo ponto e assim por diante. Então, o MTR é uma boa ferramenta aí para você testar o jitter de uma forma bem confiável, tá?
Então, normalmente você vai usar o jitter e aí você vai entender se está ocorrendo muita variação de latência. Em cada salto, tem partes do salto que está dentro da sua rede, partes do salto que estão na rede da sua operadora e partes do salto que estão na internet, que já passou da sua operadora também, tá? Então você precisa entender se o problema desse jitter, né, dessa variação de latência está dentro da sua infraestrutura, se ela está dentro da infraestrutura da sua operadora, ou se ela está lá no conteúdo ou próximo do conteúdo. Porque muitas vezes também a operadora ela não tem controle, né, de toda a internet. Ninguém tem controle de toda a internet, né? Então, você precisa analisar isso. Óbvio, não está na minha rede, tá lá na operadora, você vai abrir um chamado na operadora. A variação de latência está lá próxima do conteúdo. Você também abre um chamado na operadora, porque a operadora também pode abrir um chamado nas operadoras que servem ela, ou se ela tem conexão direta com o conteúdo, ela também pode fazer esse tipo de análise, porque o gargalo pode estar na interconexão entre operadoras e conteúdo, ou no próprio conteúdo, tá? Tudo isso tem de ser levado em consideração. Então, a latência, né, ela aparece muito quando você tem uma limitação ou de rede ou de hardware, tá? O hardware também é muito importante. Ótimo, então a gente fala um pouquinho de hardware, tá? Eu sei que bastante provedores aí usam MikroTik. Eu, particularmente, eu gosto do MikroTik, porém ele tem que estar no lugar certo, né? Não adianta a gente querer ter um MikroTik e querer que ele rode como se fosse uma Ferrari, tá? Ou juntar muito serviço num único MikroTik. Eu sei que quando a gente é pequeno, o MikroTik é a melhor opção, e de fato tá? Eu concordo com vocês, até com facilidade de configuração, facilidade de análise e funcionalidade mesmo, porque ele funciona, tá? Eu sou a favor, desde o meu primeiro vídeo aqui no Loucos, eu sou a favor do MikroTik, eu nunca fui contra. Porém, quando você cresce um pouco, você tem de começar ou dividir os serviços no MikroTik, tá? Ou colocá-los em lugares da sua rede, tá? Tirar ele do core, botar ele para atender N clientes, limitando em quantidade de cliente, ou fazendo ele só fazendo o NAT, ou só fazendo autenticação por PoE, né? Enfim, você tem de distribuir esse cara, né? Porque eu sei que quando a gente começa, a gente coloca todos os serviços numa única caixa de MikroTik, e tudo bem, não tem problema. Mas você precisa monitorar, além da capacidade das portas dele, de 1 GB, 10 GB, ou seja lá o que for, você tem que monitorar a CPU também, porque se a CPU começa a passar muito de 50%, 60%, isso já tende a acender uma luzinha na cabeça de vocês, que isso já é um alerta de muita proximidade de limitação, tá? Quando o equipamento ele chega aproximadamente a 70%, isso já é uma luz vermelha, isso já é obrigado a mexer. Você já tem de mexer. Não adianta esperar bater 80%, 90%, porque vocês já estão degradando a qualidade do seu link, tá? E não tem muito o que fazer, porque você vai ter uma quantidade grande de conexão nesse MikroTik ou de serviços rodando nele. Ele começa, apesar dele responder, ele começa a gerar uma latência e vocês vão começar a sentir aumento de chamada no dia a dia, tá? Principalmente no horário de pico, que é onde você tem mais gente conectada, onde você tem mais sessões fechadas e onde você tem mais serviços rodando em paralelo, tá? Então, o hardware também é um ponto importante, só que é algo que está ligado também diretamente ao crescimento. Então, conforme você vai crescendo e você vai adicionando serviços lá dentro, não existe uma fórmula mágica de quantidade de usuários, equipamento A, quantidade de usuários, equipamento B. Na verdade, é tipo de serviços passando por esse equipamento, tá? Então, você pode ter 10 clientes só que o tipo de serviço que esses clientes usam, eles
fazem a CPU do seu MikroTik subirem. Então, assim, tudo é questão de monitoramento. Então, você precisa manter esse monitoramento no dia a dia, você precisa entender essa capacidade do seu equipamento. Tá? Esse estudo chama Capacity, tá? Então, você tendo uma ferramenta de monitoramento, seja ela um Zabbix, seja ela um Cacti, um Dude, tá? Um Nagios, qualquer coisa que você tenha visibilidade da sua rede, você precisa monitorar, além dos seus links, né, dos seus backbones, do seu link contratado com a operadora, sua interconexão com o IX e tudo mais, você precisa monitorar também CPU de equipamento, tá? Tanto da sua OLT, tanto dos seus MikroTiks, se você tiver mais do que um, ou de um roteador de marca, se for um Cisco, um Huawei, enfim, Extreme, você precisa ter monitoração, além das portas, também da CPU, porque pode ser que você esteja com a capacidade da porta super tranquila, porém a CPU está alta, e isso vai interferir na sua qualidade de link, tá? Então, monitorar hardware é muito importante. E essa informação que eu te passei de capacity, tá? Conforme você vai monitorando, você vai gerando um gráfico, né, na sua monitoração de uso de hardware, tá? Isso te dá uma previsão de falar assim, putz, ó, se a minha curva de uso de hardware continuar crescendo dessa forma que está crescendo, eu sei que daqui 6 meses, 1 ano ou 1 mês, eu vou ter problema de capacidade. Você já começa a se planejar, tá? Então, isso é importante. Você precisa ficar analisando isso. Ah, eu preciso analisar isso o tempo todo, todos os dias? Não, mas uma vez por semana você precisa olhar, ainda mais capacity, tá? A não ser que você bater o olho lá, ele está muito perto desses 70% que eu estou comentando, tá? Aí você precisa olhar todos os dias, né? Agora, normalmente quando a gente coloca um hardware novo, a gente está trabalhando lá 20%, por aí. Ótimo, olha uma vez por semana, enfim. Ou deixa na sua monitoração, lá na TV da monitoração, essa informação para o pessoal ficar cuidando, tá? Cria alarmes aí, quando começar a bater 50%, começa a te avisar, que daí você nem precisa ficar olhando todos os dias, mas quando começar a chegar no momento que te dá que já demonstra que você está crescendo ou o tipo de tráfego da sua rede está mudando, ele te manda um aviso, tá? Então, assim, a monitoração tem que ser muito próxima tanto da sua rede quanto dos seus equipamentos, tá? Vamos falar um pouquinho aqui também de qualidade, né? Como é que você se interconecta, tá? Como eu melhoro isso, né? Como vocês vocês percebem que a latência está variando bastante, vocês estão olhando o jitter, está variando bastante, o que vocês precisam fazer? Se o problema não estiver na sua rede, tá? Ele pode estar na sua interconexão entre você e a sua operadora, tá? Por quê? Vamos pegar um case aqui. Você contrata 3 GB, 10 GB, vamos fazer conta mais fácil. Você contrata 10 GB e você entende que no seu horário de pico, você está consumindo 9 GB e meio. Aí você fala, putz, eu estou tranquilo. Não, você não está tranquilo, tá? Por quê? Porque você tem os testes de banda, você tem as rajadas que você não enxerga numa média de coleta, tá? Porém, elas estão acontecendo, tá? Quando você usa uma ferramenta de monitoração, ela faz uma coleta por amostragem de X em X segundos, tá? Agora, quando você está olhando lá o inbox, que é a ferramenta que todo mundo conhece, está olhando a interface, você vê que ele varia muito mais do que a sua ferramenta de monitoração. Por quê? Porque ali ele pega de segundo em segundo, né? Ele é muito rápido, a coleta dele. Ele é online praticamente, tá? Então, esses picos que dão, e você percebe que bate o limite da porta, isso já começa a influenciar na sua latência, e por consequência no seu jitter, e por consequência na qualidade do seu link, tá? Então, vocês precisam se atentar a sempre trabalhar com folga, tá? O que pode ser essa folga, gente? Aqui na Zap, eu vendendo um pouco o meu peixe, nós sempre vendemos link com burst, né? Ou seja,
O burst ele te ajuda nesse problema, tá? Então, quando você contrata uma capacidade aqui, a gente dobra essa capacidade no burst. Se você usar, você paga o excedente. Só que isso te dá essa facilidade, tá? Então, você começa a olhar o uso da sua rede muito próxima do limite, tá? Já vai pensando em fazer um upgrade. Por quê? Porque às vezes o burst é mais caro do que o próprio link. Então, isso cada caso é um caso, tá? Ou às vezes, você está, nesse caso que eu coloquei de porta de 10 GB, você está interconectado com a sua operadora com uma porta de 10 GB, ou seja, você está limitado no hardware, tá? Não é nem burst o problema, tá? Então, assim, você já começa a pensar em subir uma segunda porta de 10, enfim, já para fazer, para eliminar esse tipo de problema, tá? Outra forma de fazer é você melhorar a sua interconexão, ou interconectar diretamente ao conteúdo, ou interconectar diretamente a um IX, né? Ou uma outra operadora, enfim. Você tem de começar a se mexer para resolver esse problema. Lembrando, vamos usar esse caso dos 10 GB, tá? Você tem 10 GB contratado em duas operadoras e você tem 12 GB de tráfego. Você está super tranquilo quando as duas operadoras estão operando, tá? Quando uma cai, que vai cair, todo mundo cai, todo mundo tem problema, existe rompimento, existe falha, tá? Você vai estar topado em uma das operadoras, ou seja, você não está protegido, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Sempre tenta aí contratar com burst nas duas operadoras, porque por causa do SLA, a operadora tende a recuperar rápido, e o burst, como normalmente é vendido em percentil 95, que é o padrão, você tem 36 horas no mês para usar burst sem cobrança, tá? Então, tente sempre contratar com burst que você vai ter aí uma qualidade muito superior, né? O seu cliente não vai sentir, ou ele vai sentir durante aquele momento do rompimento do tráfego ser direcionado para outra operadora, isso é questão de segundos, tá? Então você vai ter esse solavanco, mas a sua operação não vai ter uma degradação muito grande, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho a respeito do link dedicado, né? Quando você contrata uma operadora, tá? Você precisa exigir qualidade dessa operadora, tá? Não adianta só, eu contratei 30 GB, né? E eu preciso de 10. Pô, você está super folgado, tá? Porém, você vai fazer teste de jitter, de latência nessa operadora e você tem um problema muito grande, tá? Então, a impressão que dá, né? Não vou falar que é nem que não é, porque tem de fazer análise, é que o gargalo está dentro da operadora. Então, de novo, eu vou focar no MTR, tá? O MTR é uma ferramenta muito importante para vocês monitorarem isso. Isso é só você baixar, você tem até uma ferramenta chamada WinMTR, que ela até é gráfica, bonitinha. Você coloca lá o IP de destino, manda ela começar a executar, ela começa a fazer o trabalho e fica uma telinha lá com todos os saltos, tudo bonitinho, e você consegue exportar isso num TXT, ou você consegue printar essa tela para mandar para a sua operadora, caso você tenha um problema e detecte que está dentro da infraestrutura da sua operadora, que pode acontecer também, tá? Então, quando você contrata, você tem uma contratação de link, tá? Né? Do seu link dedicado, com uma capacidade que supre a sua demanda, tá? Vamos falar aí, vamos usar a mesma regra de 70%, tá? Você tem 10 GB contratado e você tem 7 GB aproximadamente aí da sua rede, até uns 8 vai, você não vai ter problema de latência nem de jitter na sua infraestrutura, até interconexão com a operadora. Isso é fato. Da operadora para frente você pode ter esse problema, tá? Então você com o MTR rodando, identificando que o problema está dentro da operadora, a operadora ela pode estar trabalhando muito perto do limite também, tá? Isso não vou falar que é normal, mas isso é algo que pode acontecer, né? A operadora naquele trecho que te atende, ela tem uma capacidade que já está saturada, né? Então, assim, sempre cobrem da operadora, tá? Inclusive da Zap, tá, gente? Eu tenho proficiência em falar nisso porque eu trabalho dentro dos limites, a gente trabalha sempre com bastante folga aqui, isso eu posso afirmar para vocês, então eu não tenho esse tipo de problema, tá?
Porque normalmente quando eu vou ativar um cliente e eu chego no meu 70%, por exemplo, eu já amplio antes de atender ele, porque eu não quero ter dor de cabeça, né? Eu não quero que ele fique abrindo chamado comigo com esse tipo de problema, que realmente é um problema chato e é um problema plenamente evitável quando você monitora a sua rede, tá? Então, óbvio, eu vou ficar com o MTR ligado 24 horas por dia? Não precisa, mas a partir do momento que você tem algum chamado, alguma coisa de algum cliente, que ele começa a te questionar esse tipo de problema, você pode fazer tanto o MTR para a internet, quanto para ele também, para você ver se na sua rede está com algum gargalo, tá? Ele tem um IP lá na ONT dele, então você faz um MTR para ele e você vê se de repente dentro da sua infraestrutura você tem algum gargalo em algum lugar, isso pode acontecer também, tá? Então, cobre isso da sua operadora, cobre a qualidade, cobre as interconexões, porque quanto melhor interconectada a sua operadora está, melhor vai ser o serviço que ela vai te entregar e melhor vai ser o serviço que você vai entregar para o seu cliente. Então, isso tudo se resume em qualidade, tá? E é extremamente simples ficar monitorando esse tipo de coisa, porque você, como eu falei, começou a abrir 1, 2, 3 chamados, passa o MTR. Se esses chamados tiverem num POP específico de você também, você já começa a entender que aquele POP está com algum problema. Mas use o MTR, pinga os seus clientes, pinga a internet, pinga a operadora. Quando eu falo pinga, é que o MTR usa ping também, tá? Para ficar te retornando aí as latências. Então você roda o MTR para tudo quanto é lado, que vocês vão entender onde está esse problema, o gargalo, até no conteúdo, porque se os 3 reclamam do mesmo conteúdo, né, ou o N reclama do mesmo conteúdo, também vai lá, bota o MTR para rodar no conteúdo, né, que você vai ver que o último salto que vai começar dessa variação de latência. O resto se mantém tudo estável e o último salto fica variando. Quer dizer que o seu conteúdo, seja ele qual for, está muito perto do limite, tá? Então, essa foi uma aula relativamente simples, tá? Mas é uma aula que vai te abre um pouco a mente em relação a testes, para entender se o problema está na sua rede, está na rede da operadora, está na rede do conteúdo, está no trecho que está o seu cliente sendo atendido, porque normalmente, né, na maioria das vezes, o provedor pega e abre chamado conosco aqui. Isso não é um problema, tá? Abrir chamado nunca vai ser um problema. Porém, a gente começa a fazer as análises, tá? E boa parte das vezes a gente descobre que o problema está em algum trecho da rede do provedor, tá? Mas óbvio, a gente também tem problema, todo mundo tem problema, o próprio conteúdo tem problema. Vocês viram aí nos últimos dias aí que tiveram alguns problemas, tanto no WhatsApp, em outros conteúdos aí. Isso também acontece, tá? Abra um chamado no operador, isso não é um problema, isso não é para ser um problema, tá? E aí a operadora também consegue te dar te ajudar nisso, tá? Porque ela também faz um MTR para dentro, até a interconexão que tem você, tá? A gente mantém isso operacional aqui na Zap. Na nossa monitoração, a gente deixa isso rodando. A cada X tempo, a gente faz um teste. Então, a gente consegue passar até histórico disso, tá? Se tem algum problema ou não na interconexão entre vocês e a gente. É óbvio que dentro da sua rede, dentro da sua infraestrutura, a operadora não vai conseguir analisar. Mas ela analisa entre você e ela entre ela e o conteúdo. Isso ela tem total condições de analisar. E às vezes até, como ela tem muita interconexão, algumas dessas interconexões estão saturadas. Ela pega, muda para outra e a vida segue. Isso é rápido e isso, antes de virar um problema sério, é resolvido rapidamente, tá? Então, assim, sempre monitorem a sua rede, tá? Resumindo tudo isso daqui, onde a gente acaba? Na monitoração. A monitoração ela vai te entregar qual é o estado da sua infraestrutura como um todo, tá? Tanto interconexões de rede, quanto capacidade de hardware, os seus backbones, as suas operadoras, as suas interconexões diversas. Então, sempre monitore a sua rede, tá? Use qualquer ferramenta, mas use alguma ferramenta, né? Use a ferramenta que você mais se sente confortável, porque vai ser a melhor ferramenta. Todo mundo faz a mesma coisa de maneira diferente, mas o resultado final é muito próximo, tá? Então,
É isso aí, pessoal. Terminando mais um aulão. Façam perguntas aí, né? Coloquem aí qualquer dúvida que vocês tiverem aí no vídeo. Se inscrevam aí no canal, dê um joinha. E qualquer dúvida, né? Coloque a pergunta no vídeo, que de repente alguma dessas dúvidas pode ser até um gancho para um próximo aulão. A gente vem aqui, às vezes é algo que a gente considera importante, que a resposta vai ser gigante, eu vou dar uma resposta ali com certeza, porém pode ser um assunto que a gente entenda que precisa ser mais esmiuçado aqui. Podem perguntar à vontade, tá? A gente está à disposição. Entre no site aqui da Zap, tá? Venham conhecer a gente. A gente preza sempre por qualidade, tá? Qualquer dúvida pode ligar aqui também direto, não tem problema. Você tem dúvida de contratar ou link dedicado, ou IX, ou seja lá o que for, fale com a gente também direto. Isso não é um problema, isso nunca vai ser um problema, que a gente vai tentar atender da melhor maneira possível, tá bom? Obrigado, pessoal, um abraço.